Seja bem-vindo a essa live, lembrando a vocês que toda terça e quinta às 19 horas eu abro espaço para discutir uma temática, para expor uma temática dentro de uma visão mais oriental, né? Porque eu dou aula de Kenpo, de defesa psicológica, então a leitura que eu vou mostrar para vocês é uma leitura um pouco diferente da convencional. Hoje eu vou tocar um tema que eu sei que é um tema que dá margem para muita discussão, que é a questão do aborto. Mas eu não vou discutir o aborto no seu aspecto moral. É certo ou errado abortar? Isso eu vou deixar para vocês. Até porque você já tem bastante material e até porque se você é contra ou é a favor, certamente você tem algum conceito já estabelecido. Mas o que eu quero falar aqui é algo diferente. Então, deixa seus conceitos de certo e errado e vamos entender o que acontece exatamente com o aborto em relação à mulher, né? Então veja, a mulher está grávida. Por motivos naturais, pode haver um aborto. Por motivos não naturais, pode haver um aborto também, né? Então, o que acontece exatamente? Veja, a questão que eu vou colocar aqui não tem a ver se o processo é natural, se a pessoa quis ou se a pessoa não quis. O que eu vou mostrar para você é o que acontece. Veja, vamos imaginar que tem gasolina jogada no chão da sua casa e você acende um fósforo. Caiu, jogou, caiu ou jogou, não, tanto faz, vai pegar fogo. Então, se foi sem querer ou não, vai pegar fogo. Não depende do seu intuito. Vai pegar fogo, né? A gasolina pega fogo. Então a mesma coisa vai acontecer com o aborto. Você querendo ou você não querendo aborto, vai acontecer um fenômeno muito interessante. Bom, para entender esse fenômeno que acontece com o aborto, nós temos que entender as ligações familiares, né? No Oriente, nós chamamos isso de bagagem familiar. A bagagem familiar é o pacote que você traz de toda a sua família. É o pacote que você traz. São as dores, as alegrias, as vitórias, são os problemas que seus antepassados viveram. No Oriente, isso é conhecido como bagagem familiar, motivo pelo qual é muito comum entre orientais fazer... a palavra não é essa, mas a melhor palavra que nós temos é culto aos antepassados. Não é culto no sentido que as pessoas entendem, de cultuar, é mais no sentido de relembrar e sim atrair aquele aspecto positivo do meu antepassado. Vamos imaginar nós aqui no Brasil. Gente, imagina como é que era a vida há 100 anos atrás aqui. Há 100 anos atrás era, para muita gente, a época dos seus avós ou bisavós. Não deveria ser uma vida muito fácil. A mulher ia buscar água lá na bica, ia lavar roupa lá no rio. Não era uma vida fácil. Vivia-se, né? Porque o ser humano vai se adaptando a todos os meios. Então, os nossos antepassados trazem muitas vitórias. Gente, o fato de você estar viva hoje é uma grande vitória dos seus antepassados. Você tem ideia de quantas crianças morriam? Morriam-se muitas crianças. Mulheres morrendo em parto. Então, nós carregamos toda essa bagagem, tá? Aqui no Ocidente, as pessoas usam o nome de constelação familiar. Não sei se é com o mesmo propósito, né? Eu até conheço constelação familiar porque no Oriente tem uma técnica parecida com a constelação familiar. Não é igual, parecida, né? Na verdade faz quase tudo que a constelação faz, só que com uma única pessoa. Então a mesma pessoa vai viver a dor da mãe, vai viver a dor da avó. Ela, quando ela se recupera, ela vai sentir toda aquela dor ou toda aquela alegria, claro, né? Bom, o que eu quero dizer é, nós carregamos uma bagagem familiar, né? Carregamos uma bagagem familiar. Dentro da estrutura familiar, cada pessoa vai cumprindo um papel. Cada pessoa vai cumprindo um papel. E você sabe também que muitas histórias dos nossos antepassados não são contadas. Só que a bagagem familiar
Se mantém, porque é a bagagem da família, né? Por exemplo, assassinatos que nossos antepassados cometeram ou sofreram e que não chega até nós essa história. Incestos que ninguém fala, né? Violência de vários tipos, roubos, né? Gente que ficou louca na família. Ninguém entra nesse mérito. Provavelmente você sabe muito pouco da história dos seus avós, menos ainda dos seus bisavós, dos seus tataravós, então talvez nem o nome você saiba. O fato é que nós carregamos essa bagagem, tá? Nós carregamos essa bagagem. Então pensa bem, cada pessoa que nasce, ela nasce com um papel dentro da estrutura familiar. Então, quando há uma fecundação, alguns sábios dizem que a alma se conecta após 33 dias. Então, durante 33 dias, o desenvolvimento é feito para que haja conexão, né? Tá. Mas vamos lá. Houve a conexão. Houve a conexão. A alma já sabe, né, aonde ela vai estar. E ela já sabe o papel que ela vai ter na família também. Mas o processo foi abortado. O processo, quando é abortado, como é que fica essa alma? Geralmente, eu não sei se vocês sabem disso, muita gente que morre não sabe que morreu. Continua com seus mesmos dramas porque não sabe que morreu. Acontece também o contrário. Muita gente que não nasceu não consegue entender exatamente o que está acontecendo. E essa energia vai envolver a mulher, porque é a energia de uma criança. Só que essa energia vai crescendo com o tempo, tal como uma criança. Aí começa alguns impactos energéticos na mulher. Mulheres que podem sentir dores que não deveriam sentir. Mulheres que são oprimidas emocionalmente e não sabem o motivo disso. Uma tristeza carrega ela durante a vida toda. Mas essa tristeza pode estar relacionada com uma outra criatura. A criatura que não nasceu como deveria ter nascido. Então sim, há um impacto energético, né, na pessoa. Agora, eu vou pegar um caso mais dramático ainda e muito curioso. Esse caso eu li num livro, mas o autor ele estava tentando explicar uma outra coisa. E hoje eu falo, olha que interessante. Uma mulher procurou um médico porque ela sentia que os seios dela, ela teve um aborto, mas ela sentia como se tivesse, às vezes ela acordava como se tivesse uma criança mamando nos seios dela. Não era o marido dela, não. Ela simplesmente acordava à noite. E essa sensação de alguém estar mamando no seio levou ela a fazer um exame naquele seio. Descobriu que tinha câncer naquele seio. Choques de energia. Choques de energia. E olha que interessante. Fazia 2 anos que ela fez o aborto. A criança, energeticamente, estava se desenvolvendo ao redor dela. Ela tinha um bebê de 2 anos mamando nela. Tá, eu sei, esse é um caso mais extremo. Mas não é nem um pouco incomum mulheres sentirem a presença de criança. Antes do meu nascimento, minha mãe teve um aborto espontâneo. Mas antes de eu nascer, ela viu uma criança. Ela sempre via essa criança. Como ela foi fecundada em seguida, foi redirecionado. Poxa. Então, a questão do aborto, energeticamente falando, gera alguns contratempos para a mulher. Mas gera também contratempos emocionais. Você sabia que tem mulheres que têm dificuldade de ter relacionamentos porque ela tem um relacionamento mal resolvido com uma criança? Então, no ponto de vista energético, algo tem que ser feito. Veja, eu não estou discutindo com você se deve ou não deve fazer o aborto. Não é isso que eu estou discutindo com você. Isso é uma questão moral e que você vai ter que discutir isso com alguém.
O que eu estou dizendo é o que acontece. E o que acontece é que fica uma pendência na família. O indivíduo que faz parte da família, ele vai ficar como um fantasma perambulando por entre a família. Por quê? Porque ele não teve espaço para manifestação tridimensional. Ele não ganhou o corpo físico que era dele. E dependendo, essa criança pode ficar muito magoada com isso. Então, a nível energético, após o aborto, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é se manter como se estivesse tudo bem, sendo que um indivíduo que faz parte da estrutura familiar não conseguiu se manifestar. Se o aborto foi natural ou foi espontâneo, não é essa a questão. A questão é, e esse indivíduo, como é que ele fica? Ele não achou o espaço dele na estrutura familiar. Ele carrega o peso da rejeição e a dura sensação de desprezo familiar. Gente, qualquer pessoa desprezada por a família sabe que é doloroso esse processo. Então, lógico que fica sequelas energéticas, tá? Energéticas. Eu sei também que existem motivos justos e injustos para o aborto. Claro que existe. Mas na verdade tudo que nós fazemos tem um motivo, justo ou injusto. Nós temos um motivo. A questão é, o que fazer? Se essa criança está se desenvolvendo, porque vai se desenvolver. Vai se desenvolver, porque não tem como você evitar isso. Você evitou ou não, né? Às vezes não foi intencional, mas essa criança continua existindo. Vai ser uma sombra ao redor da mulher. Se é uma criança bacana, menos mal. Se não é uma criança bacana, pior. Então alguma coisa tem que ser feita, né? Gente, existe uma técnica para ser desenvolvida. Não é uma coisa que dá para fazer assim rapidamente. Aliás, se vocês tiverem interesse, eu posso montar um grupo para a gente fazer um programa. São 2 horas mais ou menos a prática. E é uma prática bem bacana para você reencaminhar ele para uma outra fecundação. Sabe por quê? Porque ele não está entendendo o que aconteceu ainda. Não está entendendo. Então, se alguém tiver interesse, depois deixa aqui embaixo. Eu quero fazer essa prática. Porque é uma prática, gente. Aqui eu vou dar uma ideia do que pode ser feito. Mas é dentro de uma estrutura. Não dá para mim fazer isso com vocês. Eu vim aqui para alertar vocês. De fato, é energeticamente delicado você manter essa energia ao seu redor. Mesmo que a criança seja bacana, não é legal. Então, o que é feito dentro de uma... Isso é uma prática até simples, só que ela é mais demorada. Por quê? Porque é um processo de encaminhamento desse ser. Primeiro, a ligação dele com a família. Ele tem que ser ligado à família. Ele tem que ter um nome. Ele tem que ser ligado à família. Ele tem que entender se tem ou não tem irmãos. E os outros irmãos, seus outros filhos, tem que entender. O Juquinha faleceu antes de nascer. Tá, mas ele tem nome. E ele nasceu entre você e você. Ele está aqui. Primeiro você tem que fazer uma ligação dele à estrutura familiar. Existe uma técnica para fazer isso bem bacana. Bem interessante, inclusive, que é uma técnica que permite a pessoa descobrir até qual era o sexo daquela criança, para dar o nome certo para ela. Mas isso é uma prática, né? Então primeiro se conecta ele à família. Depois que ele está conectado, que ele entendeu, ele vai ser desconectado agora de uma forma mais educada, de uma forma mais amistosa. Ele vai entrar no processo de desvencilhamento. E uma vez feito isso, automaticamente ele está liberado para renascer em qualquer pessoa da família.
Aliás, uma coisa que eu acho muito curiosa, lógico, né? Existem coincidências, então é difícil a gente saber até onde isso é real ou não, mas numa das práticas que foram feitas, a menina acabou de fazer o desligamento, no mesmo mês a irmã ficou grávida. Ela falou, Rildo, meu irmão ficou grávido. Eu falei, cara, se for o fulano, beleza, porque ele já está desvinculado de você. Ele está vinculado à família, mas ele tem que entender que ele não pertence mais à estrutura do seu núcleo familiar. Você, seu esposo e seus filhos já está desligado dele. Agora, se não desligamos, as coisas continuam, gente. As coisas continuam. Então, eu trouxe aqui apenas uma mensagem. Tem que ser feita alguma coisa. Eu tenho o intuito, se vocês quiserem, de marcar um dia, um sábado de manhã, umas 2 horas. A gente vai fazer até virtualmente. Lógico, existem alguns pré-requisitos para fazer essa prática. Tá? Existem materiais que você vai usar para fazer essa prática. Tem que preparar tudo. Tá? Mas você pode também, sei lá, se informar com o padre, com o pastor, com quem você quiser. Eu estou trazendo uma estratégia que resolve. Eu sei que resolve isso. Tá? Nós podemos montar um grupo para fazer a prática. Aqui não consigo fazer isso. Por quê? Porque a prática demora. A prática demora. Você vai ter que entender detalhes que não dá para passar aqui. Né? Você vai ter que descobrir o sexo da criança. Eu vou te ensinar como é que você vai descobrir isso. Tem uma estratégia bem curiosa para você descobrir isso. Você vai causar desvencilhamento. Você vai causar a ligação primeira na família. Tá? Então existe todo um processo para isso. Aqui, o que eu quero apenas alertar você. Se você fez um aborto, né, vivenciou um aborto de forma espontânea ou não, essa energia está vinculada a você ainda. O corpo daquela criatura não se desenvolveu fisicamente, mas a energia existe. E aí? E aí, se você não fizer nada, essa energia vai continuar do seu lado, pedindo às vezes atenção. Aí a mulher não consegue entender por que os relacionamentos dela não funcionam. Sim, mas ela não fechou uma relação com aquela criança. Tá? Em outras situações, a pessoa fica emocionalmente conturbada e não sabe o motivo. Uma tristeza que... Por que essa tristeza? Porque tem alguém que está triste do seu lado, que é uma criatura que não conseguiu se manifestar fisicamente. Então, volto a repetir, não é uma questão de certo ou errado abortar. A questão é que existe uma criatura. Alguma coisa vai ter que ser feita. Rildo, mas a mulher sofreu um estupro, ela não quer ter aquela criança. Eu entendo isso. Eu sei que deve ser algo assim muito terrível, muito difícil. E eu sei também que tem mulheres que não vão conseguir lidar com isso. Tá, ela decidiu abortar. Obviamente, logo no comecinho, né? Se não fez 33 dias, ainda tem uma chance imensa de sequer ter um vínculo. Se já fez, e agora decidiu, é mais complicado. O vínculo fica mais forte. Então, os sábios antigos dizem que a alma é conectada no embrião por volta de 33 dias. Por volta de 33 dias. Um pouco mais, um pouco menos. Tá? O fato é, um mês depois... E tem gente que nunca sabe que está grávida, né? Eu vi a história de uma amiga minha contando que ela descobriu quando estava grávida no 4º mês. Tá, então você tem que ficar muito atento a essa questão. Mesmo o aborto espontâneo tem que ser tratado energeticamente. Como que a gente vai tratar isso, Rildo? Vamos fazer um trabalho. É o único jeito. Vamos fazer um trabalho. A gente vai marcar um sábado de manhã, que é o horário que eu tenho. Nós vamos fazer um trabalho. Tá? Rildo, é trabalho de macumba? Não, meu bem. Quando eu falo trabalho, também não é um trabalho de parto, não. Eu estou falando que a gente vai fazer uma sessão igual essa daqui, só que com alguns materiais para causarmos o vínculo
com a pessoa que não está fisicamente conosco, mas que pode estar totalmente perdida na estrutura familiar. Gente, imagine uma criança que se sente desprezada pela família, a dor que essa criança carrega. Tá, você teve seus motivos, ou então foi natural, tá. Mas é a dor dessa criança, como é que fica? Não dá pra dizer que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, se vocês tiverem interesse, nós vamos fazer essa prática, tá? Preciso de pelo menos umas 5 mulheres pra gente fazer essa prática. Aí a gente faz uma prática de se libertar disso. E principalmente de libertar a criança disso. Gente, a dor dessa criança vai estar, de um jeito ou de outro, afetando você. Então nós temos que fazer alguma coisa. Tá certo? Então é isso, meus queridos. A ideia era simplesmente mostrar para vocês que sim, existe um impacto energético familiar. Porque a estrutura familiar, todos os seres daquela família fazem parte daquela estrutura. E quando um ser é desconectado da família, ou pior, ele não consegue se manifestar fisicamente, vai afetar a família. Pode afetar filhos. Crianças deprimidas, porque a outra criança que deveria ter vindo antes foi abortada. Então, olha, eu nunca abortei. Tá? Eu nunca abortei. Eu também não sei se eu fiquei grávida alguma vez, mas eu acho que não. Mas, sinceramente, gente, reflita sobre isso. Quiser fazer o trabalho comigo, a gente faz, é tranquilo. Não quer fazer corrido, faz o que você quiser. Mas, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Isso é muito importante. Tá joia? Então, por hoje é só. Eu agora vou entrar numa outra atividade. Tá certo? Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês. Como dizem, Noshiro Shoushou. Noshiro Shoushou é uma frase que significa: uma parte minha fica com você e uma parte sua fica comigo. Estamos juntos nessa, tá joia? Um grande abraço e até mais. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Quero te oferecer outros vídeos, certamente você vai gostar também. Eu sempre estou produzindo algo que traga alguma informação que seja transformadora. Espero que você goste. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.